Hoje, jovens líderes pelo clima vieram fazer uma visita técnica na Rebio do Tinguá! Em meio ao avanço urbano e às mudanças climáticas, as áreas preservadas como a reserva biológica do Tinguá se tornam essenciais para a manutenção da vida. A Rebio protege um dos remanescentes mais importantes de Mata Atlântica do estado do Rio de Janeiro, conservando a biodiversidade, nascentes e recursos hídricos fundamentais para milhões de pessoas. Os jovens líderes pelo clima realizaram uma visita técnica à Rebio do Tinguá para conhecer, na prática, a importância da conservação ambiental. Acompanhe como foi essa experiência. Do lado da praça, é essa tubulação aqui, ó. Sente, igual cachorro. Tá? Ela sai lá da Reduc, lá de Campos Elíseos, atravessa toda a área da Rebio e leva esse óleo refinado até Belo Horizonte. Por isso que o nome é Orbel. Óleo refinado Bel de Belo Horizonte, beleza? Caminhando por cima da história, tá? Essas pedras aqui, elas constituem a Estrada Real do Comércio. Essa obra de pavimentação iniciou-se em 1811, foi até 1822. Foram 11 anos de obra, toda ela feita pelos nossos escravos, nossos ancestrais, tá? Ela é conhecida como pé de moleque. Por que pé de moleque? Porque as famílias dos escravos trabalhavam juntos aqui. Os maridos pegavam as pedras maiores, por exemplo, esse monstrão aqui, as esposas, as menores, e as crianças vinham jogando areia, no meio das pedras para fazer o rejuntamento. E iam com os pezinhos assim, para compactar. Por isso que é conhecido como pé de moleque. Mas a qualidade dela lá em cima é igual. Ah, sem É dúvida. impecável a qualidade dela. É igual ou até melhor do que a gente está vendo aqui. E eu tô falando de 7 quilômetros. Vocês andariam 7 quilômetros agora? Não dá nem para imaginar, né? Mas a qualidade dela. E ela leva até Miguel Pereira. Sim, ela vai até Miguel Pereira, essa estrada. É. Você subindo até 7 quilômetros, você chega em Santana das Palmeiras. Isso. Mais 6,5, quase 7, você chega no pé da serra que vai para Miguel Pereira. Inclusive, no pé da serra tem um bairro, do lado daquele Parque dos Dinossauros, não sei se vocês conhecem. Do lado, mais à frente um pouquinho, tem um bairro chamado Conrado. Esse bairro é exatamente em homenagem ao coronel Jacó Conrado de Niemeyer, que foi o responsável pela execução dessa obra aqui, que é tio-avô do nosso Oscar Niemeyer. Interessante, vocês estão em cima agora de uma história de mais de 100 anos, né? Sim. Mais de 2 décadas. Muito mais. Por aí. Pra vocês terem uma ideia, a primeira unidade do Sistema Acari, que foi inaugurado pessoalmente pelo imperador Dom Pedro II, é de 1877. Olha só. Isso aqui existe muito antes. Ano que vem é um século e meio que vai fazer Olha só, 150 anos de aniversário. E como é que o pessoal, fala para eles, só para eles terem uma proporção, porque quando a gente fala de escoamento de material até para o exterior do Brasil, a gente imagina uma logística até um tanto quanto tecnológica, mas qual era o equipamento ou veículo utilizado na época aqui para fazer esse trabalho? Só para vocês terem uma ideia. Por aqui eram carroças e burros de carga, animais de carga. Não tinha carro, não tinha caminhão, não tinha Lalamove, não tinha isso, né? Era feito com animais de carga, com burros de carga, com tropeiros, com carroças, animais com força, né, para carregar esses pesos. Mas com o advento da estrada de ferro, esse trabalho passou a ser feito com transporte pelos trens. Mas inicialmente eram animais de carga que faziam esse transporte até aqui o Porto de Iguaçu, dali para lá ia por via marítima. Pessoal, existem muitas frutíferas dentro da área da Rebio que são exóticas. O que é uma fruta exótica? É uma fruta que não é natural, não é nativa da nossa região, beleza? A jaca é uma delas. O Ministério do Meio Ambiente tem um projeto de médio a longo prazo, longuíssimo prazo, de exterminar todas as jacas da Rebio, porque elas são muito complicadas, elas são muito egoístas, ela acha que a floresta tem que ser só delas. Pra vocês terem uma ideia, a abrangência da copa dessa jaqueira, percebem uma diferença em relação à mata? Aqui, ó, nada brota,
nada brota, não tem outra frutífera que brota. Ela tem uma toxina que impede o crescimento de outras árvores frutíferas. Então você pode ver que no perímetro de abrangência da copa dela não tem nada brotando, só outras jacas, porque ela cai, né? E uma jaca, cada semente é uma outra jaqueira. E a dispersão é pelos animais. Os animais comem, se alimentam e dispersam as sementes, e cada semente é uma outra jaca, né? Mas infelizmente ela é muito egoísta, ela quer ser dona de tudo, né? Então esse procedimento aqui é um procedimento de anelamento, que um biólogo, um pesquisador especialista em botânica veio, e ela está morrendo lentamente, tá? Na penúltima frutificação, ela ficou entupida de jacas. Na última foram só 2 ou 3. Então é um processo que vai desidratando a seiva dela. Óbvio que a gente vai replantando outras frutíferas nativas para você não causar um desequilíbrio no hábito alimentar dos animais, né? Porque quando está dando jaca, é uma infinidade de bichos que gostam de comer jaca. Desde do primata até os teius, as capivaras, eles fazem uma festa aqui quando tem jaca. Entendeu? Então, assim, a gente precisa eliminar o problema, porque é um problema, verdadeiramente é um problema, mas a gente não pode afetar o equilíbrio dos hábitos alimentares dos animais. Então a gente vai replantar, na mesma proporção que elas forem sendo eliminadas, a gente vai replantar frutíferas nativas para a gente poder equilibrar esse sistema. Beleza? É mais uma curiosidade. O campo do Maracanã tem 1 hectare. A área da Rebio toda são 25 mil hectares. Lembra quando eu falei que são 4 empresas que podem prestar serviço, têm a autorização do Ministério do Meio Ambiente para trabalharem dentro da área de proteção ambiental? Uma delas é a SEDAI. Nós temos 32 captações de água. Vocês estão diante de uma das menores, tá? Mas é um sistema bem simples. Nós temos essa barragem aqui, onde a gente faz o represamento da água, tá? Aquele gradeamento ali bloqueia o acesso à tubulação de algum material maior, galhos grandes, frutos grandes. Lá e para cima tem muita jaca, como a gente estava conversando agora há pouco. Então esse gradeamento, aquela cerca ali gradeada, é tipo um filtro de grosso modo para impedir a entrada de galhos maiores. Do lado lá de dentro, vocês conseguem ver um gradeamento mais estreito. Do lado de dentro, ali impede a entrada de folhas, tá? Então essa água ela é represada aqui, ela adentra aquele ponto, daquele ponto desce uma tubulação de 400 milímetros que vai por gravidade até o decantador. O decantador é um processo de decantação, óbvio, né? O nome é decantador, claro, que é feito um processo de filtragem e decantação física, tá? O processo químico de desinfecção acontece num outro momento, fora desse perímetro que a gente vai andar agora. É uma água de classe especial. A água ela possui classes, né? Para vocês terem uma ideia, do Guandu é classe 2. O que é a classe? O que caracteriza a classe? A origem dela e a transparência, que a gente chama de turbidez, tá? Vocês podem ver que você consegue ver o fundo, ou seja, ela é muito transparente. A turbidez dela está muito perto de 1,5. E eu já peguei no Guandu turbidez de 4.000, para vocês terem uma ideia. Porque Guandu você faz uma coleta dentro da montante da captação, bem lama, cara. Aqui não, olha que delícia. Uma vez eu recebi um grupo aqui de senhoras, ela falou: meu filho, por que você está jogando essa água fora? Infelizmente ela me perguntou isso. Por que você não abre ali para melhorar a quantidade de água que é captada para a população? Então, isso não pode acontecer, gente. Essa água, existe uma legislação do CONAMA, tá? Ela é conhecida, a gente chama de sobra, mas na verdade o nome técnico é reserva ecológica. Eu preciso captar água para fornecer para a população, através do sistema que desce por gravidade até o decantador. Mas aqui no decorrer da cachoeira, no descer do rio aqui, eu tenho um bioma imenso aqui de fauna e flora que precisa dessa água. Os animais vão beber água onde? Eu perguntei para ela: a senhora quer água na sua casa, né? A senhora não ter sede. E os bichinhos da floresta? Se eu não tiver essa reserva ecológica aqui, eu estou cometendo um crime ambiental se eu fizer isso. Porque existe uma legislação federal que diz que precisa ter para hidratar os animais. Beleza? Vamos seguir?
Líquens, eles são bioindicadores da qualidade do ar. O que significa? Nesse ponto que a gente está aqui, a poluição está praticamente zerada, tá? A bioindicação dessa informação são eles. Eles são muito sensíveis. Em pontos, lá em cima, por exemplo, você não vê, porque as viaturas sobem e descem, então o monóxido de carbono, né, adere nas árvores e impede a manifestação deles. Em pontos que nós não temos essa poluição, digamos assim, eles ficam visíveis e estão aqui lindos e maravilhosos. É um bioindicador da qualidade do ar. Significa o quê? O ar que está entrando nos pulmões de vocês agora, respirem fundo. A gente estava sentindo essa vibe lá de cima, né? Ai, que delícia. Esse ar que entrou nos pulmões de vocês agora está livre de poluição. Tá? A bioindicação disso são esses carinhas cor-de-rosa aí. O que acontece aqui? Muito simples. Todo o material que passa por aquele gradeamento que eu mostrei para vocês lá, consegue atravessar e chegar aqui, por essa tubulação, ele é decantado. Como é que funciona? Tem esse zigue-zague aqui que vocês estão vendo, e ela vai descendo por gravidade, não tem bombeamento. Essa folhinha daqui a pouco ela vai para o fundo, aquelas lá também. Então o processo é justamente por densidade, né? E ela desce, tanto material orgânico e sólido, como folhas e areias, vai descendo para o fundo e a água vai fazendo esse zigue-zague até aquele outro gradeamento lá no finalzinho, tá vendo? Ali ela desce também por gravidade. Por que tem que ter aquele gradeamento? Porque existem folhas que não dá tempo do processo. Quando começar a ventar, começar uma ventania, e elas já caem ali naquele último corredor ali, não dá tempo delas decantarem. Então por isso que tem mais um gradeamento mais estreito para impedir que chegue até o processo de tratamento, que é do outro lado, que a gente chama onde a gente coloca o cloro. Então, galera, é isso que acontece aqui. Então a cloração é o único tratamento químico que essa água precisa, tendo em vista ela ser de classe especial. Como é que é feita essa cloração? É num setor aqui do lado, a gente não vai lá hoje, é um outro rolê, é um outro itinerário, é um outro circuito, tá? É feita a medição entre 2,5 e 3,5 ppm. O que é isso? Se for abaixo de 2,5 essa dosagem, você não faz nem cosquinha nas bactérias. Se for acima de 3,5, mata todas as bactérias, mas também vai matar as bactérias boas que nós temos no nosso organismo, né? E vai nos fazer mal, porque o cloro, ele sendo bem dosado, ele é um produto maravilhoso para desinfecção. Mas ele em excesso, ele vai agredir a nossa saúde, porque ele é um ácido, né? Ele é agressivo, enfim. Então, essa dosagem de 2,5 até 3,5 no máximo de ppm é o ponto exato de potabilidade dessa água, né? Inclusive, a gente recebe visitas das secretarias de saúde, tanto daqui de Nova Iguaçu quanto do Rio, que fazem essas coletas e analisam direitinho para ver se a gente está fornecendo uma água de qualidade para a população. E, graças a Deus, eu estou há 20 anos na SEDAI e nunca teve não conformidade nessas análises. Quando fica assoreado, aí isso aqui fica cheio de areia. O que a gente faz? A gente abre essa escotilha aqui, abre aquelas duas lá. Então essa água, quando você abre, dá uma pressão imensa. Ela sai ali, cai na cachoeira, parece um terremoto que vai fazer. É muito forte. Então esse próprio vácuo já vai puxando a areia. Aí os trabalhadores entram, vai jogando a areia para a boca ali dessa rampa aqui. Tem lá naquelas 2 volantes verdes lá também tem a mesma coisa. E já vai tirando a areia toda, né? Tirou, deixou limpinho, fecha e reabre lá. Aí volta a abastecer o decantador e a produção de água normaliza. Vamos voltar, galera. Vamos voltar. Ainda tem mais pela frente. Após o percurso, seguimos para a Estação de Educação Socioambiental da Rebio do Tinguá. Lá conhecemos um pouco mais sobre a história da reserva e sua importância para a conservação da biodiversidade. Também tivemos a oportunidade de explorar ferramentas didáticas que nos permitiram ouvir sons captados por armadilhas fotográficas e observar registros de animais que vivem na área protegida. A importância de trazer os Jovens Líderes pelo Clima à Reserva Biológica de Tinguá
está no conhecimento da educação socioambiental que é feita aqui, dentro dessa reserva, que através da mobilização social foi criada em 1989 e agora completa 37 anos de atuação. É uma reserva muito bem conservada, onde os alunos puderam conhecer, através da trilha da captação e da estação socioambiental, muito que se passa por aqui e também pensar o que pode ser feito em Paracambi para a preservação ambiental dentro das unidades de conservação do município. Acho que o que mais me marcou nessa visita foi perceber o quanto que a natureza, tanto a importância hídrica desse lugar para a vida das pessoas, mas também a importância histórica, em como essas ruas, em como esse solo gravou, quantas pessoas já passaram por aqui, e eu achei muito marcante a diversidade cultural. O que mais me impacta é perceber o quão grande é essa reserva e perceber que é tão preservada, é tão viva, mesmo perto de tantas áreas urbanas. A quantidade de espécies, a proteção dos animais, essa parte faz a gente perceber o quão é importante mesmo para a gente entender essa parte da preservação dessas áreas e o quanto ela ajuda no nosso dia a dia e no nosso cotidiano. Depois dessa experiência, eu percebi o quão importante é a juventude em relação à preservação ambiental, porque somos nós que podemos conscientizar e mostrar que pequenas mudanças têm grandes impactos.